Mano, o microfone romantiza, mas não veja, nem tão perto, nem tão longe. Sua câmera, ela tem lá sobre você conversando pra mim. Aham. Se você fluir do microfone, eu vou dar esse sinal aqui para você voltar. Aham. Dúvidas? Acredito que não. Então, vamos lá. Felipe, o sobre? Rodrigues. Bora lá. Eu olho pra você ou pra cá? Mais pra você, né? É no programa. Aí não, Lívia. Olha pra mim, Felipe. É só baixar a... Te ajuda? Bora lá, começando então mais um episódio do ColaboraCast, diretamente dos estúdios da Colabora Brasil. Hoje, para conversar comigo, Felipe Rodrigues. Vai ser um evento especial aqui, porque o cara acabou de chegar diretamente de São Paulo, pousou no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que agora, não sei se o nome ainda continua sendo esse, e aí, o que é que vai acontecer, doutora Lidia? Depois um pouquinho a câmera do lado direito, né? Vai ficar bonitinho aí na fita, tá certo? Lembrando que ele trabalha no Grupo Primo, e mesmo trabalhando no Grupo Primo, ele deu um pulinho aqui para conversar com a gente. Doutor Felipe, você tá bem, meu amigo? Seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Como você falou, já acabei de pousar aí, então vim correndo. Tava lá em São Paulo, num grupo lá no escritório de Alphaville, e a gente estava tocando lá o planejamento financeiro. Muito certo? bom, muito bom. O cara que entende de dinheiro aí, trabalha com o primo rico. Ontem a gente teve aqui a amiga rica, rapaz. Eu falei até do primo aqui ontem no podcast, com a nossa amiga Marques, porque é o seguinte, ela disse, não, eu chegava na escola lá e eu pagava o bula para todo mundo, não precisava rachar 5 centavos de cada um. Eu disse, você era amiga rica. Tem um primo rico e tem amiga rica. Me conta, você trabalhando com finanças desde quando, cara? Na verdade, eu estou fazendo uma transição de carreira, então eu dei uma reviravolta na minha vida nesses últimos 12 meses aí. Então, como eu estava te explicando mais cedo e tal, que a gente estava conversando, eu mudei bastante nos últimos 6 meses, que eu investi com prima e tudo mais, e aí fui galgando e assim comecei a trabalhar e assinei contratos e tudo mais com o grupo. E hoje eu faço parte do time do Grupo Primo, a empresa Grão Planejamento. E qual é o trabalho exatamente que você executa lá, Felipe? Hoje a gente faz o planejamento financeiro. O que é isso? A gente sabe que na vida da gente a gente tanto gasta dinheiro quanto ganha e a gente deveria ou precisaria investir. Só que as pessoas não têm esse conhecimento, principalmente pensando na educação financeira brasileira. A gente não tem esse conhecimento. Então, o planejamento basicamente a gente vai tratar das finanças em geral. Então, não só a parte de investimento, mas a parte de organização, se a pessoa é endividada, se a pessoa quer tomar um empréstimo, o que a gente chama lá de projetos de vidas, que é viagem, comprar um simples laptop ou fazer uma faculdade, tudo isso a gente vai planejar para que isso se torne realidade. Não só pensando em guardar, mas também em investir e realizar projetos de vida. Boa. E você trabalha, então, no caso, ajudando pessoas físicas ou jurídicas a realizarem isso? Hoje, a Grão, a gente trabalha especificamente com pessoas físicas. Por quê? A gente acredita muito que para um CNPJ ser forte, precisa ter um CPF mais forte ainda. De que forma? Tanto psicológica quanto financeira e em outros aspectos, seja física, enfim. Mas a gente trabalha diretamente hoje com as pessoas físicas, certo? Boa. Estava conversando com um amigo meu, na corrida matinal que a gente faz, e ele disse que tem uma estratégia para pagar o 13º. Fica até a dica aí para você, se você é empresário, essa dica que eu vou passar aqui agora, e eu quero ouvir também o teu feedback e o que você pensa a respeito disso. Ele, para fazer o pagamento do 13º, ele se programou por 2 anos, aplicando dinheiro no CDI. Isso daí. A partir dali, o que é que acontece? Como já tem um montante alto, depois de 2 anos, ele aplicando ali, ele aproveita esse valor e pega um empréstimo usando esse valor como garantia no banco onde ele tem esse CDI. E aí, o valor que rende o CDI, a partir daquele que já estava 2 anos, e ainda o valor que ele foi botando, que ele não deixa de botar, tem um aporte mensal.
esse rendimento do CDI paga o empréstimo, do qual ele paga o 13º salário sem ele precisar tirar dinheiro do caixa da empresa. Não sei se você Massa. conseguiu entender isso que está assistindo aí. O que você pensa sobre isso, cara? Massa. Acredito que é uma estratégia plausível, mas assim, no mercado financeiro e no mundo financeiro a gente pensa muito em taxas, principalmente. Por quê? É matemática básica. Será que a taxa que eu estou recebendo e pagando do empréstimo vale a pena ou não? Então, no fim das contas, é cálculos. Se está vindo o dinheiro bruto ali e quando a gente vai trazer para o dinheiro líquido, se realmente é aquilo ou não. Porque às vezes tirou empréstimo e aí pode ser para alavancar também. E aí, como você está falando, 13º, às vezes a pessoa está apertada e faz esse tipo de coisa, é uma estratégia válida sim. Mas, no fim das contas, é pensar principalmente na taxa que ele está pagando e na taxa que ele está ganhando. Hoje, e aí, a taxa Selic está a 15% de taxa Selic, que no CDI vai dar mais ou menos 14 um pouquinho, basicamente. Então, assim, é mais de 1% ao mês que a gente recebe. Se ele conseguir um empréstimo que o juro seja menor que isso, talvez valha a pena. Acredito que a gente não consiga empréstimo nessa taxa aí pequena. Ele consegue uma taxa boa com o banco dele, porque Sim. ele já deixa aquele dinheiro como Ah, garantia. sim, com garantia. Então fica tipo, ó, meus 200 mil tá aqui, é a garantia que eu Sim, vou pagar. sim. Então a taxa já diminui, porque não tem Sim, risco pro banco. sim, E aí, pra galera que tá acompanhando, e é uma sim, aí faz pergunta, muito sentido. uma pergunta também, se eu deixo uma garantia para o banco, diminui a questão dos juros, porque o banco tem ali de onde, ó, peraí, tem um terreno, tem uma Sim. casa, tem um dinheiro. Então, beleza, não tem risco do que eu tô te emprestando, eu posso cobrar com a taxa menor ou não acontece assim? Acontece sim, justamente desse jeito. Por exemplo, eu vou deixar uma garantia física, um imóvel, coisa desse tipo. Se eu deixei um imóvel, ou um dinheiro, ou um automóvel, coisa desse tipo, ou uma empresa, a pessoa pode botar a empresa a risco para tirar um empréstimo. Sim. Já está garantindo que ele vai pagar de algum jeito. E aí o banco, ou a instituição financeira em geral, pode emprestar com a taxa menor, certo? E a gente tem até alguns exemplos em relação a esse tipo de coisa. Tá. Pode trazer os exemplos. Assim, por exemplo, a empresa quer investir. E aí ela pode botar o próprio nome da empresa, ou coisa desse tipo, para tirar o empréstimo. Outro tipo de exemplo é Minha Casa Minha Vida da Caixa. Porque a Caixa faz um financiamento com um juros bem baixo, uma taxa bem baixa. Porque se a pessoa não pagar, a casa é da Caixa. Então, se não pagou, a casa recolhe a Caixa e bota em um leilão e aí... A Caixa recolhe a casa. Exatamente. Parece que fica confuso, mas assim, a Caixa vai recolher a casa porque até que acabe o pagamento do financiamento, a pessoa não é dona da casa ainda. Então, por isso que a taxa do Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo para financiamento, que com a parceria com a Caixa, acaba sendo uma taxa muito baixa. Se você for em um banco tradicional, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, a taxa vai ser um pouco maior, porque talvez não aconteça da mesma forma, entendeu? Boa, boa. Felipe Rodrigues conversando comigo aqui no ColaboraCast, dia 13 de dezembro, ano 2025, em Santo Antônio de Jesus, tem o Lead Talks SAGE. Deixa eu falar para você, será a 7ª edição do ano, a gente fecha esse ano com esse evento, chave de ouro, a gente fez Salvador, a gente fez Lauro de Freitas, fizemos Camaçari também, e a gente fez em Alagoinhas, e estamos indo agora para Santo Antônio de Jesus, lá no Hotel Paraty. Eu levo 7 palestrantes, vamos falar de desenvolvimento pessoal, vamos falar de marketing, de vendas, de posicionamento nas redes sociais, vai ser top demais e você não pode perder, tá? Quer participar, conhece alguém de SAGE, vai ter uma caravana, inclusive, saindo de Salvador e de Lauro de Freitas para levar 20 pessoas daqui dessa região. E as outras 100 pessoas serão da região de Santo Antônio de Jesus e todas as cidades adjacentes. Felipe, me conta aí, o que é que você aprendeu esse tempo todo nessa sua transição? Antes você trabalhava com o quê? Eu era professor de educação física, então estava acabando de me formar e tudo mais, só que é uma carreira um pouco difícil. E aí eu fui procurar os melhores do mercado para fazer parte desse grupo. E aí veio a ideia de entrar no grupo Primo e tudo mais, que é uma história um pouco longa, que talvez não faça sentido contar agora. Tá. Mas assim, procurar esse tipo de entrar no mercado financeiro que paga bem, mas como eu estava postando até no Instagram hoje, que é a ideia do propósito em si. Eu, no início do podcast, eu falei que a gente tem uma situação financeira de educação. A educação financeira do Brasil é muito precária. Por isso tem muita gente endividada, que não realiza ações e tudo mais, enfim.
E aí eu cansava de reclamar de, o governo não faz, as pessoas não fazem, os ricos não se preocupam com isso, mas assim, eu cansei de reclamar. Por que eu não fazer esse tipo de coisa? Em vez de ficar cobrando de terceiros. Então eu decidi transformar tanto a minha vida quanto a vida do maior nível de pessoas possíveis no mundo, de famílias e tudo mais. Principalmente falando de Brasil, certo? E aí a gente vai galgando, galgando até conseguir realmente esse propósito aí. Qual foi a grande sacada e aprendizado que você tirou dessa situação toda, a lição? Da lição, como eu posso dizer, acredito que, e aí eu estava até comentando com você, que as pessoas acham que é coisa de outro mundo. E aí a gente tem até lá nas lives da gente de treinamento e tudo mais, que pode ser até um papo de boteco. Um papo assim, eu e você, tranquilo, assim. Por exemplo, você fala, LCI, LCA, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ETF, EBITDA, não sei o que. Às vezes você não vai entender, mas não, se a gente guardar um pouquinho e investir, a pessoa vai entender um pouco melhor. Então, tirar os termos técnicos. Exatamente, tirar os termos técnicos e deixar mais simples para que as pessoas se aprofundem no campo financeiro, porque e aí vem uma sacada muito boa que é o quê? As pessoas trabalham 24 dias no mês, vamos dizer. E aí, a depender mais horas ou menos horas, enfim. Só que não tira 30 minutos para se perguntar por que está trabalhando e o que está fazendo com o dinheiro que está ganhando do trabalho. Então, não tira 30 minutos da vida do mês ali para saber o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro, eu estou gastando com o quê? Estou fazendo o quê? Estou realizando o quê? Não para pensar nisso, só vai vivendo dia após dia, paga a conta, né? Automático, e aí é que a gente de corrida dos ratos, que segue esse ciclo aí, cria a conta, paga a conta, tem que trabalhar, aí eu não paro para pensar nas finanças, aí eu tenho que pagar a conta, e aí é uma roda que não se quebra, e aí a gente vem necessariamente para quebrar essa roda de pessoas têm um ritmo de vida diferente, que a gente pode tanto realizar nossos projetos, quanto ajudar pessoas, por exemplo. Eu coloquei como tema desse podcast aqui para você que está assistindo como se planejar financeiramente para 2026. Qual é a grande sacada? É aplicativo? É bloco de notas? Muda a mentalidade? Ou o que é que você pensa? Aqui foram o que veio, o que me ocorreu. Mas o que é que te ocorre aí para 2026? Como a gente vem falando, é justamente a parte educacional, principalmente. Só que as pessoas acham, não, eu tenho que ganhar mais. Mas a solução necessariamente não é ganhar mais. Ganhar mais vai lhe ajudar a conquistar mais coisas e tudo mais, e vai ser muito bom isso. Porém, antes de pensar em ganhar mais, a gente tem que pensar em como a gente gasta. Então, principalmente a parte comportamental e educacional, que é o que é que eu vou comprar, por exemplo, e aí trazer para o público essa ideia de ativo e passivo. E aí, algumas pessoas sabem, outras não. O que é um ativo? Ativo é aquilo que te gera renda. Por exemplo, uma ação de uma empresa vai te gerar renda semestralmente, mensalmente, enfim. Mas, por exemplo, uma moto, ela pode te gerar renda ou não. Sim. Então, ela pode ser um passivo ou um ativo. Por exemplo, se você precisa da moto para trabalhar, ela vai lhe ajudar nesse vai e vem, você vai ganhar tempo. Mas, por exemplo, se você usar a moto só para curtir, ela se torna um passivo, porque você vai ter que pagar IPVA, multa se tiver, seguro, gasolina, enfim. Todos os custos de uma moto e de um equipamento ali. Por exemplo, um celular. Ele pode ser uma ótima ferramenta de ativo ou um passivo, necessariamente que você só usa para ficar consumindo um conteúdo vazio na internet. Ou você pode usar para, como vocês fazem, por exemplo, para criar conteúdo, como eu faço e tudo mais. E assim, roupa. A ideia de, vamos comprar muita roupa, esse tipo de coisa. Às vezes a gente tem que repensar nesse tipo de coisa para que não fique nessa corrida de ratos de eu trabalho, eu compro muita roupa, e aí no final do mês eu não tenho dinheiro, e aí eu não consigo fazer, por exemplo, fazer uma viagem que eu quero muito, que seria um ativo de qualidade, vamos dizer. E essa ideia justamente de ativo e passivo, por exemplo, uma casa se considera mais pro lado de ativo, por mais que ele não vai te gerar renda agora, ele vai te dar um conforto em relação a não pagar aluguel, esse tipo de coisa. Então, pensar nessa ideia de ativo e passivo, o que me gera renda e o que não me gera renda. Explica com mais detalhes para quem está assistindo e ainda não entende, porque, por exemplo, as pessoas confundem crédito com débito. Vou creditar R$100 na sua conta. Quem não vive esse mundo não vai entender. Vou debitar R$100 na sua conta. Geralmente as pessoas entendem da forma ao contrário. Então, fala o que é ativo, fala o que é passivo. Bora fazer uma coluna do ativo
coluna do passivo para o afegão médio, ou seja, para a pessoa comum. Pronto. Ó, por exemplo, aí eu vou dar exemplo de análise de ativos. Ativos pode ser uma ação, uma renda extra, fundo imobiliário, o próprio cofrinho, é aquilo que vai te gerar sempre renda ali, então sempre tá retrabalhando para você. E aí a gente trabalha no mercado financeiro e até uma máxima que é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então eu invisto ali, vai cair vai pingar um pouquinho na minha conta, a gente gosta de usar esse termo, e pingando esse pouquinho lá na frente pinga mais um pouquinho, aí se retroalimenta, certo? E aí a gente sempre vai aportando para que isso se torne cada vez maior. E aí, as categorias de ativos, a gente pode classificar mais ou menos isso. São a parte do mercado financeiro e o que vai te gerar renda em geral. Por exemplo, uma renda extra, trabalho de Uber e fazer outra coisa, vai te gerar essa renda. Mas, por exemplo, roupa. Roupa a gente precisa para vestir, só que às vezes a pessoa gasta de forma desacerbada. E aí o grande problema não é comprar roupa. E aí um exemplo de passivo é roupa de grife, esse tipo de coisa. E você não ter condição de comprar se torna um passivo. Quando você tem condição, pouco importa nessa situação. Mas, o salário está apertado, mas eu vou comprar aqui, por exemplo, uma festa. Se torna um passivo. Por mais que você vai ficar feliz e tal, mas se você não planejar essa festa e ela sair do seu orçamento, aí eu vou dividir essa festa aqui em 12 meses. O que acontece? Você vai curtir a festa hoje e vai ficar pagando até o ano que vem essa festa. E assim, você está vivendo para pagar uma coisa do passado. Sim. Eu estou lendo um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala muito sobre Samuel isso. Clayson. Isso. E ele explica justamente essa ideia de a gente tem que gastar o dinheiro do hoje, mas pagar o agente do futuro. E a gente paga justamente dessa forma, poupando ou guardando, como quiser chamar, e investindo, ou seja, colocando no lugar que vai retroalimentar e vai se tornar um montante um pouquinho maior. Muito certo? Bom. Agora, só para a gente fechar já esse bate-papo, é um bate-papo sempre curto aqui para você que acompanha poder assistir no percurso do trabalho, bota no carro, vai ouvindo, né, mesmo sendo em vídeo, fica à vontade, enquanto lava os pratos. Eu escuto bastante podcast lavando os pratos, velho. Lavando um prato, varrendo na casa, qualquer coisa. Não, isso é muito bom. Na esteira, por exemplo. Aí, olha aí, então tem várias formas de consumir esse conteúdo. E aí, agora uma diferença do ativo e passivo, e tem uma parada chamada renda passiva, né? Sim. Já dá uma confusãozinha, porque a gente acabou falando que passivo é o que a gente gasta, mas e a renda passiva, velho? A renda passiva está atrelado ao ativo, e aí pode ficar um pouco confuso, mas eu vou explicar. O que é isso? A renda passiva é uma renda, pode ser uma renda extra ou renda passiva, pode chamar como quiser. Eu vou colocar como renda extra para ficar mais fácil de entender, para não confundir com o passivo lá que a gente comentou um pouco antes. O que é essa renda extra? Senão vai ter que fazer o curso do Primo Rico. Mas qualquer coisa pode me seguir também. Como é seu arroba? O meu arroba é Planeja Felipe. Aí normalmente eu posto lá coisas e fica bem educativo lá. E aí, o que é isso? Essa renda passiva ou essa renda extra é tudo aquilo que te rende mais dinheiro, além do seu trabalho de, vamos dizer, de 8 às 6 da noite ou independente. Eu estou botando um horário comercial normal aqui, certo? Mas assim, trabalhar de Uber pode ser uma renda passiva. Vender alguma coisa no final de semana pode ser uma renda passiva para quem não trabalha no final de semana. Ou no mercado financeiro, comprar uma ação. Essa ação vai te render algo. Comprar um fundo imobiliário. Por exemplo, hoje a gente tem fundo imobiliário, e aí não é uma indicação de investimento, mas só a nível de exemplo, BHF11. O que é isso? É um fundo que você compra, então, o shopping da Bahia e o shopping Bela Vista. Esse fundo de imobiliário tem parte desse shopping. O que acontece? Quando uma pessoa daqui compra nesse shopping, eu ganho um pouquinho desse valor. E aí, com 8, hoje está 8,53, você consegue comprar uma cota desse shopping. Então, em vez de você só gastar, você compra uma parte dessa cota aí, desse fundo, e aí se torna uma renda extra, uma renda passiva para você. E aí é só a nível de exemplo, não é indicação, beleza? Uma indicação é o F500 dos Estados Unidos. É um fundo que só tem as 500 empresas mais tops do mundo. Sim. E estão listadas na bolsa dos Estados Unidos. E você pode investir com segurança porque tem um crivo muito grande para eles entrarem lá. Não é qualquer empresa que entra, não. E aí essa dica, inclusive, é do Tony Robbins.
Meu amigo, quero te agradecer pela tua presença aqui no Eu que ColaboraCast. agradeço. Você pode ter um programa semanal, mensal, quinzenal, se você quiser, fique à vontade. De As bola. portas estão abertas. Deixa aí uma consideração final, uma mensagem final. O que eu quero trazer aqui é que as pessoas parem para pensar justamente nessa ideia que eu trouxe aí de temos que parar hoje para pensar no que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Então, seja o que eu estou gastando, o que eu estou pensando em gastar, o que é que eu quero para o meu futuro e coisas desse tipo. Então, assim, para e reflita no que. E aí eu trouxe até essas 3 questões no Instagram. Por que você trabalha? Seu trabalho hoje é o que você gosta e está trazendo o resultado que você deseja? E o que é que você faz com o seu dinheiro? Então, essa mensagem de você parar e refletir sobre. E aí, no mais, seguir a gente e estar sempre acompanhando. Cara, muito obrigado, viu? Tamo junto. Para você que Valeu. acompanhou até aqui, eu fico por aqui, digo sempre, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Tchau, tchau, até a próxima. Foi? Aí, Felipe, nem doeu também. Felipe.